Olá, quinto ano! Vamos para mais uma aulinha de matemática e eu estou muito feliz em ser professora de vocês. Tá bom, meus amores? Vamos iniciar na página 72, História dos Números. Neste capítulo, você vai conhecer a história de alguns sistemas de numeração. Como vocês podem ver na imagem de início, nós temos números romanos. Os números romanos é um sistema de numeração muito utilizado hoje em dia, não é, pessoal? Ainda é utilizado. Nós também vamos observar a numeração egípcia. Vamos estudar também o nosso sistema de numeração, ok? Continuando na página 73, nós temos sistemas de numeração. Os sistemas de numeração foram uma das criações mais importantes da humanidade, pois com eles o homem encontrou uma maneira organizada de representar quantidades. Veja alguns desses sistemas. Sistema de numeração egípcio, ok, pessoal? O sistema de numeração egípcio era formado por símbolos que só podiam ser repetidos até 9 vezes, cujos valores eram somados para saber a quantidade escrita. Vamos ver abaixo o quadro com os símbolos egípcios. Observe que o símbolo à direita vale 10 vezes o valor do anterior, à esquerda. Ok, pessoal? Ó, um graveto, né, vale 1. O cordão vale 10. Corda enrolada, 100. Flor de lótus, 1000. E o dedo do faraó vale 10.000, ok? Como os símbolos só podem ser repetidos 9 vezes, foi necessário criar outros símbolos para representar números maiores. O dedo do faraó vale 10.000. O girino vale 100.000, ok? Na página 74, nós temos: para representar a ordem superior à ordem da centena de milhar, os egípcios usavam os símbolos de um homem louvando aos deuses, ok? Aí pergunta, que valor é atribuído a esse símbolo, certo? Nós podemos observar, pessoal, que a ordem imediatamente superior à ordem das centenas de milhar é a ordem da unidade de milhão, ok? Ele é utilizado para representar 1 milhão, ok, pessoal? Continuando na página 74, nós temos uma mão na massa, certo? 1. Escreva os números abaixo utilizando, né, os símbolos do sistema de numeração egípcio. Vamos lembrar, ó, 1204. 1000 é representado por uma flor de lótus. 200 é a corda enrolada. Uma corda enrolada vale 100. Então, se eu tenho 200, eu tenho 2 cordas enroladas. O 4 aqui está nas unidades, né? Nós não temos a dezena. Nós temos 4 unidades. 1 é representado pelo graveto. Se eu tenho 4, então 4 gravetos. Na letra B, eu tenho 32.157. Eu tenho, ó, 30.000, certo? 10.000 é o dedo do faraó. Então, se eu tenho 30.000, eu tenho 3 dedos do faraó, certo? 2.000, 1.000, 1.000 é representado por uma flor de lótus. Se eu tenho 2.000, eu tenho 2 flores de lótus. 100 é representado pela corda enrolada, certo? Aqui eu tenho 5 dezenas, 50, né? Então, eu vou desenhar 5 cordas, porque cada uma vale 10. Então, 1, 2, 3, 4, 5, ok? E 7 unidades, 7 gravetos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Na questão 2 diz: descubra quais números os egípcios representaram a seguir. Depois, registre sua resposta. Vamos lá, ó. A flor de lótus vale 1.000, né? Se eu tenho 4 flor de lótus, eu tenho 4.000.
Aqui, ó, cada corda enrolada vale 100. Então, eu tenho 100, 200, 300, 400, 500. 500. Cada corda, cada cordão, certo, pessoal? Vale 10. Então, eu tenho 10, 20, 30, 40, 50. 50, né, ó. 5 aqui dezenas. E 4 gravetos, ou seja, 4 unidades. 4.554, ok? Eu vou deixar aqui a letra B e a letra C para que vocês tentem sozinhos. Na questão 3 diz, no que o sistema de numeração egípcio se assemelha e no que ele se diferencia do nosso? Uma semelhança é que também é decimal e a diferença é que não é posicional, certo? Aqui nos números egípcios, a posição não importa, você vai só somando. Aqui na letrinha B, ó, como vocês podem ver, ó, eu tenho duas flores de lótus, então eu tenho 2.000, certo? Eu tenho duas cordas enroladas, 200, né, ó, 200. Eu tenho três, né, ó, três cordões, né, então eu tenho 30, né, assim. E eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 gravetos. 6, 2.236. Mas eu também tenho aqui um dedo do faraó. O dedo do faraó vale 10.000. Então, eu vou somar a esse valor que eu juntei, 10.000, certo? Então, vai ficar 12.236, certo? Ele vai somando os valores, ok? Continuando na página 74, nós temos sistema de numeração romano. Os romanos usavam os 7 símbolos a seguir para representar os números. Vamos lá, o I vale 1, o V 5, X 10, L 50, C 100, o D 500 e o M vale 1.000. Se o M vale 1.000 e só pode ser repetido até 3 vezes, como eram representados os números como 4.000 ou 5.000? E como era representado o número 130.005? E aí? Para casos como esses, os romanos criaram outra regra, colocando um traço acima do símbolo. O número representado deveria ser multiplicado por 1.000. Veja, nós temos aqui, ó, I, V. IV corresponde a 4, certo? Mas como foi colocado um tracinho em cima, está dizendo que esse número ele foi multiplicado por 1.000, ou seja, 4.000. O outro exemplo, eu tenho 135. Se eu coloquei o tracinho em cima, ó, eu tenho 130.000, ó, 130.005, que é o V. Na página 75, nós temos alguns exemplos para recordar as principais regras do sistema de numeração romano, certo? Nós temos aqui ó, o número 1, o 2, o 3, o 10, o 100, o 1.000, 1.005, 1.050. Nós temos vários números aqui representados pelos números romanos, né? Ó. Com base nos exemplos acima, podemos descrever as regras que compõem o sistema de numeração romano. Vamos lá. Primeira regra: os símbolos I, X, C e M podem ser repetidos por até 3 vezes. Ok? Temos aqui o número 3 e o número 300. O 30, ó, 1, 2, 3. 3x, certo? Aqui é o 30. Ok? Segunda regra. Vamos lá. Os símbolos I, V, X, C e M, quando colocamos à direita de um símbolo de maior valor, são adicionados a ele. Por exemplo, eu tenho aqui ó, o X e o I. Eu estou colocando o I à direita do X, né? O X vale 10 e o I vale 1, então o número será 11. No segundo exemplo, eu tenho o L e X. O L vale 50 e estou colocando um X
a direita dele, que vale 10. Então, é 50 mais 10, certo? Que dá igual a 60. Se eu quiser 55, ó, é o L mais 5, certo? Colocando aqui o valor de 5, que é o V, à direita do L, ok? Eu vou somar esse valor. Quando colocamos imediatamente à esquerda de símbolos de maior valor, os símbolos de menor valor são subtraídos do maior valor, desde que sejam observados os seguintes casos. Os símbolos MD admitem somente subtração do valor C, do símbolo C. Os símbolos C e L admitem somente subtração do valor do símbolo X. Os símbolos X e V admitem somente subtração do valor do símbolo I. Vamos lá, alguns exemplos. Nós temos aqui, ó, o número 9, né, ó. Eu tenho o 10, que vale X, e vou subtrair, né, 1, que é representado pelo símbolo I. Então, 10 menos 1 dá igual a 9. Aqui eu tenho 900, CM, porque é 1000 menos 100, certo? Quando eu estou colocando esse símbolo à esquerda, eu estou diminuindo esse valor, certo, pessoal? Quarta regra. Os símbolos podem ser escritos com traços acima deles. Se houver um traço, o símbolo deve ser multiplicado por 1000. Se houver dois traços, por 1 milhão, ok? Nós temos aqui, ó, o 10 com tracinho em cima, então é 10 mil. Nós vamos multiplicar por 1000. E o I com dois tracinhos, ó, o I vale 1, então eu vou multiplicar por 1 milhão, ok? Certo? Se fosse assim, ó, o 5 com dois tracinhos, seria 5 milhões. Eu estou multiplicando por 1 milhão o valor que eu tenho aqui, ó, abaixo, ok? O sistema de numeração egípcio não é mais utilizado na atualidade. No entanto, o sistema de numeração romano ainda é. Hoje em dia, utilizamos os símbolos romanos em quais situações? Nós utilizamos muito, geralmente livros trazem os números romanos, destacando lá os capítulos. Nós presenciamos em alguns relógios, né, pessoal? Na página 76, nós temos uma mão na massa, ok? Vamos lá, questão 1. Crispim Jacques, certo? Importante personagem da história do estado de Minas Gerais, recebeu uma placa em sua homenagem. Essa placa, representada a seguir, mostra as datas do seu nascimento e de sua morte. Represente-as usando algarismos do nosso sistema numérico. Vamos lá. Como vocês podem ver, ó, certo? Estão em números romanos, o seu nascimento e a sua morte. Nós vamos colocar aqui no nosso sistema de numeração. Vamos lá. Primeira data, eu tenho X, XV. 25, ó, 10 mais 10 mais 5. Nós temos só o X, que vale 10, certo? Agora vamos para o ano, ó, 1000, certo? O D vale 500, né? O D vale 500, o C vale 100. Aqui eu tenho 800, porque é 500 mais 100 mais 100 mais 100, que dá igual a 800, ok? Agora aqui, ó, X, L, ok? Eu tenho 50, que é o L, menos 10. O X está sendo colocado à esquerda. Então, 50 menos 10 vai dar igual a 40, certo? E temos aqui a unidade, ó, 5 mais 2, que vai dar igual a 7, 1847. Agora vamos para a data da sua morte, né? Eu tenho 10 mais 4 e V corresponde a 4. Então, 14 do 5, vamos para o ano, ó, 1000, vamos lá, ó, M e C, nós temos que subtrair, é 1000 menos 100, vai dar igual a 900, certo? O X aqui vale 10,
O V vale 5 e aqui eu tenho 2i, né? Então, 10 mais 5 mais 2 vai dar igual a 17, 1917. Ok, pessoal? Anotando aqui as duas datas, ok? Na questão 2 diz: a seguir está representada uma placa que registra o aniversário da Batalha de Ponte Sampaio, que ocorreu na Espanha. Nessa placa estão indicados a data da batalha, o número de anos da realização dessa batalha e a data em que a placa comemorativa foi produzida, ok? Aí diz assim, observando essa placa, certo? Diz, responda as perguntas. Qual a data da batalha? Como vocês podem ver, ó, eu tenho o número 7 e 8, certo? Ó, V mais II, V é 5, II é 2, 5 mais 2, 7, e V e 3i, ó, é 8, certo? 5 mais 3 dá 8, então é 7 e 8 de junho, que é V mais I dá 6, 6 representa junho, né, no mês, e temos o ano de 1809, ok? Aí diz assim, quantos anos estavam sendo comemorados? Vamos observar aqui os anos, ó, aqui do lado esquerdo, certo? Esse número aqui, ó, romano, nós temos, vamos lá, o C é 100, o L é 50, ó, 50 mais x, cada x vale 10, então é 50 mais 10, 60, mais 10 dá 70, 70 e o V vale 5. Então, eles estavam aí comemorando, né, 175 anos. Então, pessoal, na letra C diz assim, em que século ocorreu a batalha? Nós observamos que o ano foi de 1809. Esse ano ele está no século 19, ó, 10 mais 9, século 19. O século 19 ele compreende entre 1801 a 1900, certo? Depois pergunta, em que ano a placa foi produzida? Então, pessoal, vamos lá, ó. 1000, né, que é o M. CM corresponde a 900, que é 1000 menos 100. Vamos lá, ó. L, que é 50, e x é 30. 50 mais 30 dá 80, né, pessoal? E V corresponde a 4. 1984. Ok, pessoal? Na questão 3, diz assim: para encontrar o sucessor de um número, acrescentamos a ele uma unidade. Que número, então, representa? Né? CMXC e X com tracinho em cima, e depois CMXC e X. E como podemos indicar o seu sucessor em números romanos? Primeiro, nós vamos descobrir que número é esse, né, pessoal? Primeiro, vamos saber esse número que está com o tracinho em cima, né? Porque nós temos que multiplicar por 1000. Vamos lá, ó. Eu tenho o M e o C, né? À sua esquerda. Então, eu tenho 1000 menos o 100. Então, eu vou ter aí 900. Depois eu tenho XC, que é 100 menos 10, que corresponde a 90. Mais eu tenho X e depois I, que é 10 menos 1, que corresponde a 9. Então, esse valor aqui abaixo do tracinho é 999, certo, pessoal? Aí agora nós vamos saber o outro restante, ó. Eu tenho M menos 100, não é menos C. Então, eu tenho 1000 menos 100, que dá igual a 900. Mais o C menos X, que corresponde a 90. Mais o 9, que é o X menos I. Então, eu tenho 999.
Formando aqui esse número vai dar igual a 999.999. Ok, pessoal? É esse número. Aí ele diz assim, quem é o seu sucessor? Quem é que vem depois dele? O seu sucessor será 1 milhão. Ok, pessoal? Que corresponde aí a I e os dois tracinhos em cima, né? Porque é 1 multiplicado por 1 milhão, ou seja, 1 milhão aí representado em números romanos, que é o sucessor de 999.999. Na página 77 tem o nosso para casa de hoje, certo? Na questão 4 diz, leia o texto a seguir, tá bom? Vocês vão ler esse texto com alguns números romanos e depois responder as perguntas a seguir utilizando os números romanos, certo? Na letra A diz, qual era a população de Roma no final do século II? Tem lá no texto, tá bom? Na letra B, qual era a população de Roma nos censos feitos pelo imperador Augustus? Tá bom? Tem lá no texto também. A letra C e a letra D é pessoal. Vocês vão perguntar aí aos seus pais em que século eles nasceram e vão dizer também em que século você nasceu, tá bom? A questão 5, certo? Nós vamos conversar um pouquinho sobre ela dentro de sala de aula, tá bom? Pede aí para formar alguns grupos, certo? E nós vamos comentar aí sobre algumas civilizações, os babilônios, maias, chineses e gregos, certo, pessoal? Então, essa questão 5, ela também é uma pesquisa, certo? Vocês vão buscar informações sobre um dos sistemas de numeração citados anteriormente, certo? Façam uma pesquisa sobre o local e o período em que essa civilização viveu, as regras do seu sistema de numeração, as curiosidades e etc. Depois apresente para a turma suas descobertas, ok? Vocês podem pesquisar aí algumas curiosidades do sistema babilônio, dos maias, dos chineses, tá bom, pessoal? Certo? Essa questão 5 também vai ficar para casa, essa pesquisa, certo? Essa foi a nossa aulinha. Um beijo e até a próxima.